Olá! Tá começando o 95º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tô por aqui tomando um cafezinho, tudo bem? Olá, pessoal! Como já é de praxe aqui na nossa gravação, né, a gente sempre começa com um café, e hoje, como eu prometi, vou trazer sobre o nosso resumo aqui do livro do Dan Ariely, né, que é o Misbelief. Por que pessoas racionais acreditam em coisas irracionais? Eu acho que isso vai ser bem esclarecedor para muita gente. Acredito que nossos ouvintes, que são tecnologicamente mais safos, não têm esse tipo de problema. Mas é bom que eles saibam de nuances assim para conviver melhor com pessoas, amigos, familiares, que às vezes caem nessas espirais de fake news, e agora tá numa moda assim de picaretagens médicas e terapias esquisitas e dietas bizarras. Então a gente vai dar alguns insights aqui que vai servir para basicamente qualquer coisa na vida, e vocês vão entender também. Eu vou colocar as minhas percepções, o que eu aprendi com isso nos últimos anos, discutindo junto com o autor por que as pessoas realmente caem em notícias, acreditam em notícias absurdas e correntes conspiratórias. Eu acho que vai ser bem, bem interessante para vocês. Boa, tô curioso, a gente vai chegar lá, mas antes, é claro, a gente vai trazer os follow-ups aqui do que vocês mandaram pra gente na última semana. E você, Bia, mandou pra mim uma observação que você achou interessante, né? Que o Telegram tá próxima, quer dizer, já está operando no azul e tá próxima de garantir que pode fechar esse ano no azul pela primeira vez, me parece? Pois é, já são quase 1 bilhão de usuários mensais, né? 900 milhões para ser mais exata, né? E sendo que metade usa o Telegram diariamente. Então é uma proporção bem alta de usuários ativos, né? Mostra que o pessoal é bem engajado. E eu acho difícil falar que o Telegram é só um mensageiro, né? Hoje tem tantos grupos, canais, tem o próprio business, né? Junto com o Premium. E realmente o Premium se provou um sucesso. Eu gosto muito, vocês sabem, eu uso quase que desde o comecinho. Melhorou muito a minha produtividade. Vocês sabem que eu centralizo os meus feedbacks e assuntos aqui, tudo no Telegram. Procuro organizar meus grupos de trabalho e de estudos no Telegram quando dá, mas infelizmente a maioria das pessoas ainda está lá naquela outra rede maligna, né? Aquele outro mensageiro maligno. Mas é isso aí, gente. O Telegram já são 12 anos aí, firme e forte, né? Então, acho muito legal ver que eles estão prosperando. E o mais interessante, eu acho muito acessível, né, o valor da mensalidade. Eu pago, acho que R$12,90 por mês, alguma coisa assim. Então, eu acho que é um preço bem justo, assim, bem condizente com as features, e muito mais seguro e muito mais prático do que o WhatsApp, que, como a gente sabe, né, tem uma série de limitações, e eu ainda acho que é uma coisa que eles não mudam, né, deixar uma conta por aparelho é complicado para quem tem vários aparelhos como eu, que gosta de usar aparelhos reserva, gosta de testar coisas. É sempre muito complicado, ao passo que com o Telegram, né, eu tenho aqui em todos os meus dispositivos, é só abrir e usar, e é por isso que eu sou muito ágil para responder as pessoas também. O Telegram, sei lá, eu comparo um pouco o Telegram com o Firefox, porque as pessoas que são apaixonadas ali, né, que defendem aquela coisa e promovem, etc., sempre lembram que ele existe quando o assunto é sobre outros mensageiros, etc. Essa é uma parte que me cansa um pouquinho, assim, mas o aplicativo mesmo, né, de funcionalidades, eu uso muito o Telegram para falar com você e com o Rambo sobre as coisas da Gigahertz, né, a gente conversa normalmente no dia a dia pelo iMessage mesmo, mas coisas da Gigahertz que o Rambo brinca, para ter a ata da reunião, a gente deixa lá registrado bonitinho no Telegram e funciona super bem. E o WhatsApp eu não costumo ter tanto contato assim, né? Dá pra passar uns dias sem usar, porque não tem nada contínuo que eu tenha lá que obrigue esse uso. A gente no Hipsters Fora de Controle pra Lura tem um grupo por lá, acabo mandando coisas ali, então acho que se não fosse isso, aí sim daria pra passar umas semanas aí sem usar, né? No anúncio desses 900 milhões de usuários, de cash flow positivo, né, que o Pavel Durov, que é o CEO do Telegram, falou, ele
além de trazer os benefícios todos, trouxe também um pouco daquilo que eu acho que o Telegram não precisaria fazer, promover desse jeito. Assim, pessoas inteligentes sempre vão escolher a liberdade e a qualidade do Telegram e não as restrições e a mediocridade dos... Eu acho que não precisa disso, né? Assim, chuta, sei lá, né? A mensagem é meio misturada, assim, né? Mas é mesmo impressionante com a pegada de privacidade, etc., que eles trazem, eles estarem... Tudo bem que é depois de 12 anos, mas eles estarem em vias aí de fechar um ano no lucro, basicamente, né? O que só sustentado por assinaturas e as outras formas que eles usam para monetizar, o que não inclui anúncios, que acho que é o principal, né? É bem impressionante mesmo. Ele tem que dar aquela jogada pra galera, né? Já que o pessoal é bem apaixonado, engajado. Mas é uma alfinetada pro Zuckerberg, né? Já que as redes da Meta aí, né? A gente sabe que a Meta é a principal destruidora da privacidade aí no mundo online. É uma acusação bem antiga já, né? A gente sabe como é que os algoritmos funcionam. O uso dos dados pessoais sempre teve polêmicas envolvidas, então o Durov aí, sempre que ele tiver a chance, ele vai dar uma alfinetadinha no Mark Zuckerberg. Pois é, mas enfim, tá aí, Telegram no azul, muito bem. Agora, você mandou para mim essa semana uma notícia que eu achei interessante, eu não sabia, na verdade. A gente fala muito sobre o Samsung DeX, né, que é aquela forma de você espetar o telefone num monitor e usar teclado, mouse e virar um computador. A gente teve entrevista que foi recente, super bacana, com o senhor Productividex, né? Que promove e usa bastante isso. E você mandou uma notícia que mostrou que o Android 15 está preparando um suporte melhor a esse modo de uso desktop. E com isso eu aprendi que o Android nativamente tem já esse modo de visualização, de uso, mas que ele foi feito originalmente para que o pessoal que desenvolve aplicativos pudesse testar os aplicativos. Era uma coisa meio... Não era para esse uso de produtividade mesmo, né? De dia a dia. Mas parece que isso está chegando agora no Android 15. Né? E algumas fabricantes que customizam os seus Androids, elas tiram essas features. Eu estou um pouco por fora de como Motorola, Xiaomi estão fazendo isso, mas é meio que um padrão aí, não é de agora, né? Agora, se tem esse interesse aí do Google, né, em dar uma aprimorada, em dar uma atenção maior para o Desktop Mode, eu fiquei um pouco surpresa realmente com isso, porque... O que eu mais vejo os usuários do Dex, aí eu falo do Productividex, lá o pessoal do grupo também, que é muito engajado, conversa bastante. Eles veem uma falta de atenção, assim, da Samsung, veem a Samsung deixando cada vez mais de lado, né? Tem muitas queixas com relação a isso. Eu, pessoalmente, né, sempre imaginei que as pessoas não conhecem essa funcionalidade, né? Por isso que não tem tanto apelo, mas se o Google está interessado em melhorar isso, acho que isso não é verdade, não. O que eu acho que falta é divulgação, vou ser bem honesta, porque é super útil, muito conveniente, ainda que você não vai usar um monitorzão, você vai usar, por exemplo, só o seu tablet, se você comprar um teclado externo ali, um mouse, colocar ele no modo DeX, ele tem todo o layout de um laptop ali. Dependendo do modelo do seu tablet, não vai ficar devendo em muita coisa, não. Agora, as pessoas sabem, as pessoas querem mesmo isso? Os nerds querem, eu quero. Mas o público geral, o que eu quero dizer é, vale a pena um investimento de esforço, equipe, para melhorar uma feature que talvez não tenha um apelo? Essa é a minha dúvida, né? Mas Samsung é uma coisa, Google é outra... Vamos ver se com uma melhor divulgação aí isso muda, né? Isso o próprio Paulo do canal Productividex comentou, né? Que a própria Samsung não dá tanta atenção quanto ela poderia, ela já deu até mais atenção, e a gente especulou que isso pode ser justamente por uma falta de interesse ou de uso mesmo, né? O tanto que isso é investido no sistema versus o quanto que isso cria valor, gera valor para o sistema mesmo. Agora com o Google dando mais suporte a isso, o que é mais suporte? Eles vão dar, por exemplo... a possibilidade de você, nesse modo desktop, posicionar as janelas flutuantes mesmo, onde você quiser, do tamanho que você quiser. Tem até uns presets de tamanho que elas podem ocupar. Me lembra um pouquinho o jeito que acho que o Better Touch Tool no Mac deixa você escolher as áreas, né, de que as janelas vão ocupar, etc. E tem você pode colocar um número maior de janelas flutuantes. É mesmo a dinâmica aí que a gente está acostumado a fazer em desktop, né? Vamos ver se esse tipo de novidade
direto, nativa do sistema, é o suficiente não só para trazer mais interesse, para muita gente também descobrir que isso existe, que é uma possibilidade. A gente sabe que quando pinta uma função nativa, ela geralmente é um pouco mais limitada do que funções ou aplicativos, né? Mas no caso da Samsung seria uma função já pensada há mais tempo para isso. Então, quem sabe isso é o que vai dar o cutucão na Samsung para ela voltar a investir mais na funcionalidade. Mas a boa notícia para todo mundo é, né? Vai rolar mesmo, parece, esse modo aí no Android 15 para desktop, o que a gente espera que vocês que forem usar tirem proveito e depois, claro, contem pra gente também como é que isso acrescentou, ou às vezes não, na produtividade no dia a dia de vocês. Pois é. E falando em Samsung, abrindo um parênteses aqui, eu mexi no Galaxy Book, né, o Ultra, o 3. Nossa, que máquina maravilhosa. O problema é que eu sou um pouco exigente, né? Eu leio as especificações depois lá com processador, já com uma placa gráfica interessante. Eu acho que ele vem até com o i9, ou é o i7, eu acho que é o i9, inclusive. Mas 15 conto, gente, é uma facada do coração, né? Mas é muito tentador poder abrir ali o Samsung Notes e ter todos os dispositivos. Ele realmente é muito poderoso, muito ágil. Tô falando do 3, né? Porque o 4 tá pra sair, né? Então, quem tá de olho, assim, numa máquina dessas, eu recomendo esperar um pouquinho mais. Mas até esse final de semana eu vou bater meu martelo aqui com relação a upgrade. Eu tô olhando os iMacs, tô olhando o desktop, tô olhando o laptop. Tá difícil tomar uma decisão, mas pelo menos eu já funilei. Eu tô com umas 2 ou 3 opções aqui que eu vou avaliar com carinho maior, mas eu vou guardar pro futuro. Não vou fazer spoiler, não. Boa. E eu vou até puxar então uma pergunta que eu ia comentar no finalzinho do episódio aqui. A gente puxa pra agora porque é esse mesmo assunto. O Sanderson Alves quer saber de você, Bia, se você tem acompanhado os processadores Intel Core Ultra e Ryzen 8000 com NPU para tarefas de IA. E falou, no upgrade que você pretende fazer, você vai levar em conta algum processador dessas linhas? Eu quero, né? Vamos ver se os meus fundos e a minha carteira permitem, né? Porque o meu desejo é justamente esse. Tô avaliando isso sim, tá? Vai depender ali do meu orçamento e o que eu vou otimizar aqui para... O que eu vou priorizar nessa máquina, né? Mas é verdade, Sanderson, você tem toda a razão e eu tô considerando tudo isso, tá? Eu vou dar uma dica péssima pra você, tá, Bia? Já até imagino. Na sua situação, o que eu faria seria comprar algo... Talvez não comprar, na verdade, esperar mais ou menos aí até lá pro final do ano, ou comprar algo que fosse meio intermediário até a compra do fim do ano que vem, porque a leva toda de computadores dos dois lados do espectro, né? Tanto no caso de macOS quanto em laptops ou PCs mesmo Windows, que vão passar a sair com os chips mais voltados para IA, isso deve começar a aparecer um pouco mais pro final do ano, né? Então, se você fazer uma compra gigante agora, vai chegar em novembro e você fala, meu Deus, se eu tivesse esperado eu comprar isso agora. Então, né? É um momento bem transitório, né? Deve dar uma dorzinha. É bem complicado, né? Eu tô com o meu computador para levar na assistência, né? Tá bem difícil a minha situação aqui. Só que eu vou assumir um projeto aí no segundo semestre, eu já vou ter que estar devidamente computadorizado até lá. Então, eu tô ciente de tudo isso, gente. Não é fácil, é por isso que eu tô adiando tanto. Não é que eu sou uma pessoa indecisa, eu sou uma pessoa chata, Você sabe, com o smartphone... eu não compro, nunca fui de comprar coisa por impulso, mas eu tô muito mais racional do que 10, 20 anos atrás, sabe? Onde boto dinheiro. É difícil. Eu acho que é da idade, Marcos. Eu tô velha e tô chata. Eu ia falar, isso se chama maturidade, mas também funciona assim. Verdade. Mas tá aí. É claro que quando você comprar também, você vai dar todos os detalhes aqui pra gente. E seguindo com follow-ups, temos diversos tablets e semelhantes para falar aqui, começando pelo Kobo, né? Ele ganhou modelos novos. Tem o Livra Color, que custa $219. Não tem previsão, nada disso, infelizmente, ainda é previsão de lançamento no Brasil. Mas ele usa aquela tela Kaleido 3, que a gente já comentou aqui, que oferece cores no display de 7 polegadas dele, que tem e-ink. E ele tem ainda coisas tipo o Comfort Light Pro, que deixa você ajustar a intensidade da claridade da luz, da tela ali, a temperatura da cor também, né, para ficar mais confortável de você usar dependendo da condição ali da luz ambiente. E tem suporte à caneta digital também, de fazer anotações, né, interagir, coisa desse tipo.
Tem um outro modelo, e ele é quase a metade do preço, então, dependendo aí da situação, talvez ele valha mais a pena, que é o Clara Color. Ele não tem botões físicos ali na lateral, não tem suporte à caneta digital, então para quem isso não faz diferença, tá aí uma boa economia talvez, e o armazenamento dele cai pela metade, vai para 16 GB versus 32, o que de novo, né, dependendo do uso, se for livros e anotações, quanto que é um PDF, quanto é um EPUB, né, vão caber alguns milhares ali, então não deve ser um grande problema. E tem o Clara BW, que o nome indica já, é black and white, né, então a tela não é colorida, mas custa $129. Então é a Kobo fazendo um update interessante, né? E eu sempre falo isso quando o assunto é esse. É muito legal ver a quantidade de leitores de e-ink coloridos que tem aparecido no mercado. Isso está virando não exatamente uma coisa super comum, mas... E o preço? Exatamente, né? E por, sei lá, esse $220... O preço está caindo. Não são 500 como era antes, né? Exato. É uma tentação, né? E vou colocar isso aí na minha wishlist para o futuro. Agora eu vou ter que priorizar um computador. Mas que bom, na hora que eu comprar, talvez os preços estejam mais acessíveis realmente, né? Não só o e-book, o leitor de e-books, assim, grande como um tablet, mas eu cogito muito aquele menorzinho também, o Palma, né? Uhum. Muita gente deu risada de mim no Twitter, quando eu falei que aquilo lá era o máximo, o pessoal falou que eu tava louca. Vocês têm que entender o meu ponto de vista, gente. É uma questão de perspectiva, tá? É claro, nossa, preto e branco, mas tem smartphone, com tela XYZ. Mas não é isso que eu estou buscando, né? Então, mas é engraçado como isso surpreende as pessoas, né? Principalmente quem não é tão, assim, ligado em gadgets como a gente, né? Mas o pessoal, para muita gente, é meio absurdo comprar um aparelho do tamanho de um smartphone com tela e-ink. Uhum. É isso aí. Eu garanto que quem escuta aqui o podcast sabe do benefício, também já comprou ou tá a fim de ter um, porque é interessante, né? É diferente, pro uso de dia a dia, especialmente de produtividade, vale mais, ele deixa você focar mais em produtividade, porque deve ser tão ruim ver vídeo do YouTube lá que você não vê. Aí você faz o quê? Você foca no trabalho, né? Então, é um jeito de restringir que pode funcionar. Para quem não conhece o Palma, que é da Books, eu vou deixar o link na descrição aqui também. E um outro tablet / leitor de e-books e ink, esse híbrido que apareceu, foi lá na mão do Vlad, né? Do Vladimir Campos. Abraço para ele, a gente vai deixar o link na descrição. Review, né? Uhum. Pois é, do Supernote, né? Supernote. Assistam lá o vídeo do Vlad, ele vai mostrar tudo bem direitinho, vai mostrar as canetas, os gestos. É um dispositivo muito legal, dá para considerar. Tá um pouquinho acima do preço aí dos modelos da Kobo, né? Mas é um belo dispositivo. O Marcos vai deixar o link lá nos comentários para vocês. Deixo sim, vale dar uma espiadinha. Ele tem, o que eu achei interessante é, sei lá, tem que pegar o hábito, né? Ele tem muitos gestos, então na nota, né? Você faz o gesto na direita para baixo, traz o menu contextual se você quer fazer uma nota nova, etc. Aí do outro lado, o gesto para cima faz uma coisa, você desfaz, gesto para baixo você faz outra, você refaz o que você desfez. E o lance da caneta é interessante porque responde tem bem. Sim, né? Pelo vídeo ali que ele mostrou, a parte de interação mesmo ali da caneta é um tempo de resposta bem curtinho mesmo, né? A parte detalhada ali do gesto mesmo. E eu achei interessante que tem opções de caneta, né? Depende aí do seu gosto mais de canetas. Isso. Tem aquela que eles falam Heart of Metal, que é que tem aquela capinha mesmo que você puxa, que a caneta fica dividida em tipo 2/3 e 1/3, né? Você puxa ali aquele protetor. Tem outro que é só aquele push-up, que você aperta a parte de trás dela do fundo ali e já sai a caneta pra frente. Tem uma de uma marca chamada Lamy. Você conhece essa? Chiquérrima. Jura? Sim, eu tenho caneta da Lamy. Desde os anos 80. Minha avó, meu pai traziam da Alemanha pra mim, porque é uma marca alemã, né? E minha família, que tá na Alemanha, meu pai mesmo, todo mundo é alfabetizado com caneta tinteiro, né? E a Lamy, acho que entre as alemãs, assim, é uma das mais tradicionais, né? E eles estão indo um pouco para esse lado de canetas digitais, assim, eles fazem algumas parcerias. Eu acho que eles têm uma parceria com a Wacom também, não tenho certeza, preciso me lembrar melhor. Mas, fica com aquele mais estiloso, né? Tem uma ergonomia legal, uma empunhadura muito bacana. Quem gosta da marca, e a Lamy tem muitos fãs por causa do grip, que é triangular, então é muito confortável para quem gosta desse tipo de grip, né?
Com certeza é legal ter essa opção aí para uma caneta que você vai usar, ainda que de forma digital, mas todos os dias, porque conforto é importante, né? Ah, sim. E eu cacei aqui, follow-up em tempo real, tem sim o modelo da Wacom, o Wacom One, que tem compatibilidade com o modelo da Lamy também. E, enfim, né, é bacana ter essas opções diferentes. E tem também a opção de caneta que tem tinta mesmo, e você também pode usar ela trocando a ponta ou ativando uma ponta nova. Muito legal. No modelo digital, né, para fazer anotações no caderno físico e também no digital. E bem interessante. Custa $300, não é exatamente tão barato quanto nem você comentou, né? Os cubos ali que vão até 220, né? E tem também a opção de você fazer no PDF, faz a anotação, faz a bisco ali, né? Então, em EPUB não, EPUB é EPUB, né? Você faz ali marcação só, mas isso de você... É o jeito Biacunzi de fazer anotações em cadernos, etc., né, para trazer depois. Bem interessante, é claro. Link na descrição aqui do episódio. Seja digital, seja analógica, caneta é comigo mesmo. E volta e meia recebo feedback de gente falando para voltar nesse assunto aí. Vamos deixar aí para um futuro próximo, quando tiver mais novidades aí. A gente faz um apanhadão de canetas digitais e analógicas também. Que a gente continua gostando. E é importante continuar gostando, tá? Não deixem de escrever. Eu vou seguir aqui com os follow-ups de assuntos, notícias, comentários que vocês mandaram, coisa que pintou na última semana, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais que está de volta patrocinando aqui o Área de Trabalho e está oferecendo um monte de presentes para quem assinar vero.café/adtrabalho, Vero com 2 Os, veroo.café/adtrabalho, e tem link na descrição aqui do episódio também. É o seguinte, a Vero procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés para quem assina aí uma vez por mês, sempre com alguma surpresinha, uma comidinha, chega, já teve mini pão de queijo, teve pão de mel, esse mês são cookies de laranja, que eu achei super gostosos, e na Vero você escolhe o tipo, a quantidade de café que você quer receber. Então você quer o grão só torrado, que é como eu recebo para fazer a moagem na hora, você quer ele já moído, você quer em cápsula para usar na sua maquininha de expresso ou coisa assim, você escolhe também se você quer a torra clara, a torra média. Isso é super importante e gostoso e diferente, você aprendendo os diferentes tipos de café, etc. Eu, por exemplo, recebo dois saquinhos de grãos torrados, 250 gramas do torra clara, 250 da torra escura, e alterno ali, porque fica diferente mesmo, né? E eles torram os cafés todo dia, então quando vão te mandar, eles torram e te mandam. E isso é super importante para o café ser gostoso. A cafezice ali do grão recém-torrado é outra coisa, é outra bebida, né? Se você fizer ele, você nem precisa de açúcar, ele próprio já tem uma doçura ali, que é super gostosa, super diferente. E para assinar a Vero, são 2 modalidades, tem a anual e tem a mensal. A anual é de longe a que tem mais custo-benefício, porque eles oferecem 17% de desconto em relação à assinatura mensal. E isso é um excelente presente para alguém aí que você queira dar um presente criativo e que curta café, ou que queira aprender a curtir café. Essa assinatura é um ótimo presente. E além disso, se você for em vero.café/adtrabalho, na assinatura anual, você ou a pessoa presenteada, ou você dá sua assinatura e fica com o presente, né? Você que escolhe. Mas você vai receber, por exemplo, uma prensa francesa, que é um jeito super gostoso de fazer café, porque os óleos já ficam ali, o papel não filtra, né? Então é um outro gosto de café. Você recebe também um moedor manual, para moer manualmente ali os seus grãos antes de fazer o café. Tem um guia de preparo também que você vai receber. E além disso tudo, 100 gramas de grãos surpresa. Já se você for assinar o plano mensal, tudo bem, tem presente também que são R$20 de desconto no primeiro mês aí, no seu primeiro pedido, sua primeira assinatura. Toda vez que eles mandam um café, eles mandam também um guia para você saber qual que é a região, a pontuação, a altitude, variedade, características aí do café. E para aproveitar tudo isso, é só você acessar vero.café/adtrabalho, Vero com 2 Os, ou então usar o cupom ADTrabalho quando você for fechar a sua assinatura. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio aqui desse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz. Logo eu vou estar com o meu kit também. Muito obrigado, pessoal da Vero, por estar patrocinando, acreditar no Área de Trabalho e ajudando a gente a ficar mais produtivo com cafeína, que a gente ama. Exatamente. Corre pelo meu sangue agora o patrocínio da Vero neste exato segundo aqui da gravação. Agora, Bia, a gente deu um spoiler, talvez, de uma coisa que ia chegar no Evernote e chegou. Eles lançaram oficialmente suporte a arquivos, né? Como é que tá? Eu vi a notícia ontem,
Mas como eu te falei, né, Marcos, ontem eu precisei fazer um procedimento cirúrgico pequeno aí, não tive mais tempo para ver isso e eu priorizei o review do Dan Ariely também, mas já tô atualizando aqui, vou contar tudo para vocês lá no Telegram, no Twitter, aos pouquinhos. E na semana que vem eu faço um apanhadão mais completo. Eu achei interessante que tem opção lá de All Files, né? Tem opção de prévia, de PDF. Olha, são features muito bem-vindas. Eu tô preocupada principalmente com a velocidade disso, porque a gente sabe que o Evernote, às vezes, ele dá umas capengadas, assim, eles estão meio que focando em melhorar isso com desempenho, né? Com melhor desempenho, mas é uma feature muito bem-vinda e eu sugiro que vocês testem também. Quem ainda usa o Evernote, manda uma mensagem para mim também lá no meu Telegram, @BiaCunze, ou lá no Twitter, @GarotaSemFio. Mande prints, comentários, o que vocês acharam, pode xingar também se vocês não gostaram, a gente vai falar tudo aqui, tá? Boa, eu achei bem interessante isso, né, de você poder filtrar os documentos por todos os arquivos, aí não é filtro nenhum na verdade, né, ou então só por mídia, só por documentos, né, docs mesmo ali, e esse lance da prévia de PDFs transforma ele um pouquinho ali próximo do que a gente comentou agora, né, dos tablets e e-readers, etc. E tá aí, deve ser aquela tipo de coisa que nem dá para liberar para todo mundo ao mesmo tempo, mas foi lançado oficialmente, então daqui a uns dias no máximo deve chegar aí para você que usa o Evernote. E uma outra dica, isso veio do Roberto Chiarati, foi a seguinte, ele falou, recebi o e-mail sobre o aumento do preço para mim, fui cancelar e na parte do cancelamento ofereceram 40% de desconto para manter a assinatura, que foi o que ele fez. Fica a dica. Pois é. Vale a pena, gente. Aquilo que eu já falei antes, só vou dar uma reforçadinha aqui. Se você tem muita coisa já no Evernote, com certeza vale a pena, tá? O uso que eu faço hoje, basicamente, é de recuperação de informações. Eu não fico editando mais tanto igual antigamente, mas eu resgato muita coisa por lá e todos os meus materiais de escrita, anotações, coisas de aulas, eu jogo tudo lá. Tá lá desde 2016 e é um repositório muito importante para mim. Agora, tem outras maneiras de você organizar, né, suas anotações e seu conhecimento, né? Tem o Obsidian, que o pessoal quem usa gosta bastante, né, porque tem um formato um pouco diferenciado de ligação e conexão entre as informações. Tem o Notion, que tá bem poderoso, o pessoal gosta muito. Então, opção é o que não falta, avalie aí os custos, benefícios, o seu uso também, se você realmente usa bastante e principalmente o quanto de coisa você já armazenou lá. Nesses casos aí os 40% de desconto com certeza compensam. Boa, então aproveitem aí enquanto eles seguem fazendo isso. É engraçado, né, como são técnicas milenares de exprimir um descontinho, né? Vou cancelar, descontar, então não quero, então beleza. Interessante como isso segue funcionando. Agora, seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou sobre digitalização de documentos e o Ângelo Marcondes falou que o Google Drive e o OneDrive também, eles têm botões com a função de digitalizar documentos em PDF, que se assemelha muito às funções básicas do Cam Scanner, que você lembrou recentemente aí, Bia. Ele falou que não precisa de assinatura, não tem propaganda, salva rapidinho no armazenamento do serviço, e ele falou que o atalho no botão do app no Google Drive para Android também é uma mão na roda. Já as desvantagens é que não tem recurso avançado tipo OCR, né, reconhecimento óptico de caracteres, conversão também de formatos. Ele comentou que a captura da segunda página, por algum motivo, é pouco intuitiva, e o compartilhamento com outros apps é pouco intuitivo, o compartilhamento da preferência para o link e não só para o arquivo, mas, apesar disso tudo, no Android, que é o sistema do qual ele é nativo, os dois funcionam super bem e suprem bem as necessidades aí de um usuário comum. Verdade, Ângelo. Valeu pelo insight. A gente esqueceu mesmo de falar que os serviços de armazenamento de arquivos em nuvem também têm essas ferramentas, né? No caso, o Google Drive, o OneDrive, vou confessar para você que eu nunca usei, tá? Mas um que eu já usei foi o do pioneiro, que foi o Dropbox, que era muito bom. Esse eu posso falar. Mas não estou usando mais, então não sei como é que eles estão hoje em dia. Mas tá aí, né? Você não tem que comprar app, não tem que assinar, já tá tudo lá prontinho, né? Mão na roda. Boa, e falando no Dropbox, saiu recentemente, vou deixar na descrição, um episódio do Decoder, que é um podcast de entrevista do The Verge, que o Nilay Patel, que é o editor-chefe do The Verge, faz, e a entrevista com o Drew Houston, que é o CEO do Dropbox,
E ele fala sobre o fato deles serem basicamente uma funcionalidade que sobreviveu até a adoção de funções iguais às deles nativas aí dos sistemas, e o equilíbrio entre ser uma ferramenta, uma função, as pessoas usarem, a estrutura da qual eles precisam para seguir funcionando, novidades também, parte de IA, falou de trabalho remoto, que a empresa abraçou de vez o trabalho remoto aí no pós-pandemia e funciona super bem para eles. É uma entrevista bem interessante da parte de produto mesmo, né, para quem está mais ligado nisso, até da parte também de produtividade corporativa, foi um assunto que eles tocaram bastante. Vale ouvir, foi bem interessante esse papo. E já que a gente fala bastante de aplicativo de anotações aqui, ou gestão do conhecimento, que acho que é uma denominação mais adequada, já que eles não fazem só anotações, né? O Maurício Bonani mandou 3 opções muito legais aqui, como alternativas ao Notion. A primeira é o Anytype, a segunda é o Capacities, que tem essa tela linda que, nossa, eu achei muito legal. E, por fim, o Zettler, acho que é assim que fala, né? Ou assim que eu diria. Pra botar nome difícil nas coisas, né? Zettler. 3 opções bem legais que o Marcos vai deixar aqui nos links dos comentários. E quem quiser testar, quem gosta dessas novidades, com certeza corra pra lá. Pô, manda lá. Interessante que o Anytype que o Bonani mandou, na verdade o Anytype e o Zettler. Eu digo Zettler que eu tenho um amigo, o sobrenome é Zettler, então fechou uma coisa com a outra, né? Espero que seja assim. E o Bonani falou, né, que os dois, tanto o Zettler quanto o Anytype, tem projeto no GitHub, é código aberto, você pode baixar, fuçar, mexer, enfim, verdade. E no caso do Zettler, tem lá no GitHub deles a pronúncia fonética de como é que você fala o nome deles. Então, quando você tem que explicar foneticamente como é que você diz o nome da sua empresa, você sabe que você talvez não tenha escolhido a melhor opção. Mas tirando essa parte, as ferramentas mesmo eu achei bem interessantes. O Anytype, ele é totalmente agnóstico de plataforma, então tem para Mac, tem para Windows, tem para Linux, tem para Android, tem para iOS também, né? Eles focam muito em confiabilidade, tudo é local, tudo é criptografado, é tudo seu de verdade, acho que é o foco principal é esse. O Capacities, você falou de interface, eu achei bem bonita também. Eles têm é uma cara de um painel de controle, só que não feio. As cores são legais, o jeito de apresentar as informações, né, barra lateral, organização, achei super legal. Esse tem para Mac e para Windows também. E o Zettler, eles falam sobre... É um pouco mais... Não, é mais cru, mas não de um jeito ruim, né? É mais notas... Você pode fazer anotação com notas puras ali, coisa de código também, ele faz toda a parte que quem mexe com o editor de código já conhece, de sintaxe, etc. Fica fácil de visualizar isso. Citação também, né? Código para apresentação, aquele lance de você programar uma apresentação de PDF, ao invés de fazer apresentação visual. Tem uma galera que é meio maluca e faz isso só com código. Tem isso aí, né? Uma coisa conhecida e que dá para fazer. Então tá esse Zettler também, sendo que o Zettler e o Anytype são de código aberto, o Capacities não. E, enfim, vale dar uma espiada, porque todos eles, apesar de pouco conhecidos, eu não conhecia nenhum deles, pelo menos, bem interessantes, né? É louco como tem opção de app de nota, né? É interessante como, mesmo tendo plataformas consolidadas, segue surgindo o próprio Notion, né? Apareceu faz o quê? Não sei de quando que ele foi fundado, mas nos últimos 2, 3 anos que ele teve esse boom e segue crescendo. Né? Acho que um pouquinho mais, né? Uns 5. Eu lembro que ele já começou a bombar um pouco antes da pandemia. Então já tem acho que uns 5, 6 anos aí, digamos assim, bombando. Né? Mas quanto a essas novas opções, eu sei que tem muito ouvinte nosso que gosta de opções com tudo local, de código aberto, então especialmente vocês que gostam disso, testem, contem pra gente que nós comentaremos aí nos próximos episódios. Boa, e follow-up em tempo real 2016 é o Notion, então tem 8 aninhos aí nas costas. Legal. Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, sobre acompanhamento de tempo para usar aplicativos, o Felipe Ribeiro mandou a dica do Opal, O-P-A-L. Esse aplicativo ele é para o iOS, né? Usa a API de Screen Time que o iOS oferece e constrói uma espécie de camada em cima ali do Screen Time nativo que dá opções mais versáteis. Ele falou, meu setup para a parte de redes sociais, por exemplo, foi um bloqueio que resolveu em doses a situação de ele usar até quando não queria, não está prestando atenção, né, quer se livrar ali do uso. Então, depois de 15 minutos de Twitter ou de Instagram, o Opal bloqueia os dois já por 1 hora. E a opção de você desativar isso rapidinho,
só aparece se abrir o aplicativo. Ou se você assinar, você pode optar por remover totalmente a opção, né? Mas ele falou que não sentiu a necessidade. E para quem sofre de cair nos reels da vida aí, o tempo inteiro de ócio, né? E só se dá conta 20 minutos depois, perdeu o tempo, etc. Ele falou que é uma opção muito boa por ser um meio termo. O bloqueio traz resultados muito bons no total, sem precisar travar mesmo ali o aplicativo até o dia seguinte. Ele falou que a fricção de ter que abrir o app deles, né, o Opal, para mexer no bloqueio, desbloquear, etc., ele falou que também ajuda bastante. A gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser conhecer. E o Rambo testou, ele baixou e testou, e para ele não muito, funcionou muito, né? Ele falou assim, que teve alguns detalhes mais micro e umas coisas mais macro de comportamento mesmo do aplicativo. Ele falou assim, no setup, o app fala assim, quanto tempo você passa usando esses apps? O Rambo falou, não sei. Eu preciso de você para me dizer, o Rambo não usa o screen time, né? Então ele, claro, tem uma ideia básica ali, mas é o que a gente comenta, né? Se você tem uma ideia básica de quanto tempo você usa o Instagram todo dia, mas nunca acompanhou isso, pode pelo menos dobrar o tempo que você passa no Instagram. A gente não percebe, é muito louco isso, né? E ele falou que ainda no setup ele traz, tipo, vou te ajudar a poupar X horas de vida, etc. Que é quase meio coach, né? Não sei. E na hora de deletar também fala, não deleta não, você tá a caminho aí de ter uma vida mais focada, etc. O Rambo falou assim, putz, esses que chamam de dark patterns, né, o jeito de você, de tentar fazer a pessoa não ir embora, não rolou pro Rambo, ele acabou deletando. Mas, por exemplo, pro Felipe, funciona e rola. Obrigado ao Felipe por ter mandado essa dica. A gente vai deixar o link na descrição aqui do episódio. E também, se você que está escutando tiver uma outra dica de métodos, aplicativos, ferramentas para fazer não só o controle de tempo de uso de aplicativos, mas também uma restrição saudável, talvez, manda pra gente que a gente explora isso mais nos próximos episódios. Exatamente. É interessante, né, esse recurso assim, de bloquear. É uma maneira bem radical em quem é viciadão mesmo, né? Uhum. Mas não desprezem esses aplicativos que contabilizam seu tempo de uso. Principalmente quem está procrastinando e não sabe muito bem o porquê. Você pode ajudar o seu colega, o seu familiar, porque a partir do momento que ele vê que ele usa tal aplicativo X horas por dia, é um susto. E é o susto que faz a pessoa se mexer, tomar uma decisão e mudar o hábito, tá? Então isso é muito importante, tá? Às vezes precisa jogar na sua cara que você está jogando o seu tempo fora. E sem isso, bem nítido, as pessoas não têm muita noção. Elas vão continuar falando, mas eu fico só meia horinha ali e tal. Aí você vai ver, são 5 horas por dia. Complicado, né? Né? E nessas situações, é claro que assim, tem que ter tempo pra relaxar, pra desopilar, pra deixa o cérebro em cima da mesa, vai pro quarto, abre o telefone e fica funcionando ali, porque beleza, né? Não tem que culpar as pessoas por não serem produtivas 100% do tempo, acho que não é por aí. Por outro lado, a soma de grandes números acaba ficando uma coisa significativa, né? Pensa, por exemplo, que seja 40 minutos por dia, 1 hora por dia. Putz, pensa em 6 meses, né? Você teria tido tempo só para aprender um idioma novo, sei lá, já tá avançado numa pós, né? Claro que pós é muito mais tempo, mas vocês estão entendendo aqui a dimensão do que eu quero dizer, né? Então, foi o que, por exemplo, eu por muito tempo fiz um trajeto São Paulo-Campinas que me tomava ida e volta, né, dias separados, sei lá, 3, 4 horas. Falei, cara, são 3, 4 horas que eu tô perdendo do meu dia. Eu passei a aprender idioma, fiz alemão, fiz francês, funcionou, né? Então, hoje em dia talvez eu ocupasse isso com podcasts, né? Eu sei que podcast é parte do problema. Mas ainda assim, vale pensar nisso, né? Assim, se em janeiro do ano passado você tivesse tirado do papel qualquer plano de fazer qualquer curso sobre qualquer coisa, ao invés de passar um tempo no Instagram, ou cortar pela metade só o tempo no Instagram, onde você estaria agora? Né? Então vale pensar nisso, e esses apps de acompanhamento de tempo ajudam você a entender para onde está indo o tempo para você dar o próximo passo, que é você decidir se você quer cortar o tempo do que é mais supérfluo ou não. Cabe a cada um a decisão, beleza, né? Então é interessante isso, e em último caso, aplicativos que restringam mesmo, seja parte nativa, seja complementares, tipo o Opal, sei lá, são alternativas válidas também, né? Vale testar, sem dúvida. Exatamente. O problema, você falou bem, né? Não é o tempo de lazer, de você desopilar. O problema é quando isso interfere nas suas outras atividades e você precisa dosar melhor o tempo que você faz cada coisa. Né? Então é bem útil nesse sentido. Sim, e o último ponto sobre isso é muito sobre memória muscular de acessar os aplicativos no telefone, né? Já falei sobre você quer usar menos o Instagram?
muda ele de lugar. Você vai abrir acidentalmente o aplicativo que está no lugar do Instagram trocentas vezes por dia. E uma coisa até que o Mobilon comentou recentemente no Tecnocast, que é uma coisa que eu já fiz também, sei lá, tem uma época que você está usando muito, sei lá, o Threads pra mim, por exemplo, né? Acontece, né? Acho que suponho, espero, que já tenha acontecido com mais gente do que eu e o Mobilon, assim. Você tá sem o que fazer. Você abre lá o aplicativo, aí você scrolla um pouquinho, você sai do aplicativo, no segundo seguinte você abre de novo, como se você tivesse saído de outro lugar para abrir esse aplicativo. Você fala, cara, que loucura, que loop maluco que eu tô. Então, trocar o app de lugar já pode resolver um pouquinho interromper essa abertura de memória muscular dos apps e é um dos jeitos, né? Exatamente. É um reflexo condicionado, né? Totalmente, pavloviano 100%. Agora, sobre o papo de e-mails, o Eduardo Guimarães perguntou para você, Bia, que você falou sobre o e-mail da Samsung. Ele procurou o aplicativo de e-mail da Samsung no S22 Ultra dele e não achou. Então ele quer saber qual que é o nome, onde que ele encontra, o que acontece. O nome é Samsung E-mail, simplesmente isso. Mandei o link para ele, só que ele tá na Samsung Store. Eu não olhei na Play Store, mas eu acho que não tá. Porque a Samsung Store é a lojinha de aplicativos que vem em todo dispositivo Samsung e nem todo app Samsung vem pré-instalado. Isso é bem interessante. Eu vi muita gente falando que não tinha o software do e-mail. Geralmente vem só o Gmail, por padrão e tal, né? Então tá lá, abra a Samsung Store, escreva Samsung E-mail, simplesmente isso, é um ícone de uma cartinha ali, laranja e pronto, tá feito. Bom, eu cacei aqui na Play Store. Tem sim direto para baixar na Play Store. Ah, ótimo. Bom eu saber. Procurei aplicativos feitos pela Samsung na Play Store, contei aqui agora, são 50. Então tem bastante coisa, tá? Tem coisa que é só pro relógio, tem coisa que é só pro telefone, pelo menos metade é um quadrado azul escrito Wear, então é tudo bem ramificado. Mas tem o Neo, o Health, tem o Notes... Tem, enfim, calculadora só da Samsung, tem internet, né, o que você usa, Samsung Voice também. Então vale dar uma espiadinha que eles têm bastante coisa, sendo uma delas o e-mail. Resta saber se ele deixa instalar se o seu aparelho não for Samsung, porque o fato de estar na Play Store não significa que vai funcionar em todos os aparelhos, né? Enfim, vai ter um desmembramento aí de aparelhos também, dei uma espiadinha, mas tá aí. Na Play Store ou então direto na loja da Samsung, você encontra o Samsung e-mail. Curioso, ele não vinha instalado por padrão, e o Samsung Notes, você não precisa ter caneta no seu smartphone, tá? Se você tem qualquer dispositivo Samsung, você pode digitar com o teclado, com os dedos mesmo, ou se você tem um dispositivo com caneta, mas o seu smartphone não você pode acessar suas notas ali, consultar, fazer alterações a qualquer momento, tá? Boa. Agora, Bia, pra gente finalizar aqui os follow-ups, antes de entrar no assunto do livro do Dan Ariely, eu quero trazer atenção para o pessoal aqui, dar a dica que o Marlon Cerosino ele tinha dito que ia fazer e ele fez um vídeo super interessante sobre como ele organiza e lida e cria e mantém e acompanha os hábitos dele usando uma combinação de aplicativos no iOS, que é o Habitify, que ele pega, já vou falar sobre a parte de saúde do iOS, usa o Notion Calendar também, e um aplicativo chamado Highwater, High não de alta, mas só de HI. O que acontece é o seguinte, ele falou que ele tinha testado no Android e funciona melhor no iOS o sistema de coleta e disponibilização dos seus dados de dia a dia para outros aplicativos. Então ele usa o Apple Watch, por exemplo, e o iOS Health, ele vai coletando os dados, calorias, passos, etc, etc, etc. Outros apps podem gravar informações no iOS Health, então esse Highwater, por exemplo, ele usa para fazer o acompanhamento de consumo de líquidos, não só de água, mas também café e até alimentos também, né? Isso vai entrando e gravado no iOS Health. E outros apps podem pegar desse balde de informações e mastigarem, disponibilizarem para você visualizar como esses apps quiserem. Então, esse tipo de disponibilização de dados tem sido muito poderosa para ele. E ele faz o seguinte, ele organiza os objetivos e os hábitos dele em categorias, tem a parte de corpo, tem a parte de mente, que é meditação, por exemplo, a parte de alma, que é leitura de livros, e no Notion ele colocou pequenos, ou grandes na verdade, eu achei, objetivos para cada uma das categorias. Então ele tem que cumprir 75% aí das categorias por dia, tem no mês também, tem no ano, ele disponibilizou, ele organizou de um jeito interessante ali como é que ele vai fazer isso, para se manter incentivado e não se desincentivar por estar alto demais ali o objetivo de cumprir as categorias. Eu achei isso
bem interessante. É um vídeo de uns 15 minutinhos, mas passa super rápido, ele explica super bem. E é um método que eu acho que pode ajudar muita gente. Claro, a pessoa assiste e vê como moldar aquilo para o próprio dia a dia. Às vezes no Android tem que fazer um ajuste ou outro, mas a integração que ele usou entre essas coisas todas para criar e manter e acompanhar os hábitos eu achei muito interessante. E eu vou deixar, é claro, o link na descrição aqui do vídeo. Parabéns para ele. É um canal que ele falou que é novo, que ele vai gravar mais vídeos e se ele mantiver a coisa assim, vai ser bem interessante. Muito obrigada, viu, Marlon? É legal esse tipo de coisa em vídeo, porque sempre inspira a gente a fazer igual, né? Então, você pega o apanhadão de apps dele ali, acompanha a conexão entre eles, e você fala, legal, eu também tenho tal. Vamos fazer isso com o meu aqui, de uma forma parecida com o que ele fez. Vai ajudar muita gente, viu, Marlon? Obrigadão. Valeu mesmo. E agora vamos falar sobre o livro. Eu achei interessante que o título dele em inglês e em português ele ficou um pouco mais com clickbait, assim, né? Com termos em inglês, o que é curioso, que é o livro do Dan Ariely. Mas antes de falar sobre isso, eu vou, é claro, agradecer a Sotes Telecom, que também está patrocinando aqui esse episódio do Área de Trabalho. E a Sotes Telecom é uma operadora de voz e de dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade para instalar e administrar também ramais aí e linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação nova, de quebradeira, complicação, e ela oferece também uma série de ferramentas para você gerenciar as ligações da equipe, como um painel para relatórios online para você ver o que está acontecendo. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre as matrizes filiais, então além de ter facilidade para administrar os ramais e de acessar as métricas das ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa legal é o seguinte, São Bernardo e São Paulo, ela oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas. Então, para você que está atrás de qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entra em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Faz o seguinte, vai em sotes.com.br, eu vou soletrar, sothis.com.br. Tem link na descrição também para facilitar, ou então vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Sotes Telecom, comenta que você escuta o Área de Trabalho e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz. Obrigada ao pessoal da Sotes por acreditar no nosso trabalho e colocar os nossos ouvintes no século XXI em termos de telefonia. Muito obrigado e vamos lá, eu vou dar um cenário geral aqui e depois eu vou ficar quieto e só escutar e aprender com você sobre o livro do Dan Ariely, que o que eu achei curioso é o seguinte, né? O nome dele em inglês é um pouco mais curto do que o nome dele em português, né? É um pouco mais direcionado. Em inglês a tradução é misbelief, que aqui traduzindo como desinformação, mas misbelief é a não crença, não credibilidade de alguma coisa, né? O que faz pessoas racionais acreditarem em coisas irracionais. Direto, curtinho, beleza. Em português virou desinformação. O que faz pessoas racionais acreditarem em fake news, quer dizer, o título traduzido tem uma coisa em inglês que eu achei curiosa, teorias da conspiração e outras coisas irracionais. Rolou um SEO ali direto no título, que, claro, né, deve ajudar aqui a direcionar para quem quer o livro, etc., despertar mais interesse também. E esse é um assunto que a gente você principalmente costuma trazer bastante aqui, porque eu sei que você presta muita atenção nisso, você se preocupa com isso, sempre promove o consumo responsável, o raciocínio em cima das notícias, etc., o que move as pessoas a acreditarem, espalharem uma informação ou uma desinformação, o que para pessoas espalhando desinformação, às vezes ela acha que é informação, né? Você vai falar mais sobre isso. E já fazia um tempinho aí que você estava falando sobre esse livro, ele foi comentado também pelos ouvintes aqui, mandaram feedback, eu querendo saber, ou já vi que o pessoal comprou também, já comentou que comprou. Então, vamos lá, foi uma leitura que você fez de um jeito cuidadoso e cheio de anotações, tenho certeza. Então, como você prefere começar a falar sobre o livro do Dan Ariely? Vamos começar falando do título que você comentou. Como eu comprei ele em inglês e já fazia um tempinho, ele estava na minha fila, eu nem fui atrás para ver se tinha versão em português e muito menos qual que era o título, né? Eu acho que quando baixei ele no Kindle, acho que nem tinha versão em português na loja ainda, né? Mas em inglês ele é simplesmente o que faz as pessoas racionais acreditarem em coisas irracionais.
Ah, mas tem que botar fake news pra dar um... Aqui no Brasil, né? Enfim, mas ficou esse título grandão aí, mas é bem fiel, tá? É bem isso mesmo. Eu já tinha lido um livro do Dan Ariely, que é aquele Previsivelmente Irracional, que é um best-seller dele, acho que todo mundo conhece. Tem a palestra no TED, que é também milhões de visualizações, né? Que ele mostra como que as pessoas tomam decisões irracionais na área econômica, né? Decisões de compras, entre outras coisas, né? Que é bem interessante, procurem. Pelo menos o vídeo no TED, lá é curtinho, é bem divertido, por sinal. Aí me chamou a atenção, né, quando eu vi, eu gosto do autor, vi o título, né, eu me interesso muito por esse assunto, por trabalhar com comunicação, por ter passado os últimos anos no inferno, né, com relação à desinformação. Então, eu mesma teci as minhas teorias com relação a isso, né, analisando tudo. Eu sou uma pessoa fria, gente, vocês têm que entender, é uma coisa minha, é uma característica minha, assim, a afetividade meio, como é que eu posso dizer? Não sou afeita a grandes, assim, arroubos afetivos, sabe? Então eu sou muito racional, até com banda, gente. Tem muitas bandas que eu gosto, mas eu nunca fui uma fã enlouquecida, assim, de ninguém, sabe? Ou de algum estilo, gosto de todos os estilos musicais. Eu sou bem pragmática, né, para escolher, avaliar um trabalho. Eu separo, né, eu gosto desse estilo, não gosto desse estilo, mas reconheço a qualidade de quem eu nem necessariamente não goste. Então eu acho que eu tenho um bom viés nesse sentido para analisar esse tipo de coisa. E a história dele começou quando ele deu uma entrevista, né, tava no meio da pandemia, ele falou alguma coisa sobre vacinas e tal, e algum maluco, ele é uma pessoa muito conhecida, né, pegou fatos concretos, esparsos, documentados dele, da vida dele, fez um nó, juntou tudo, fez um nó muito louco e criou uma teoria conspiratória que ele estava envolvido aí com vacinas, implementação de chip nas pessoas, dominação mundial. Coitado, né? O que eles juntaram lá? Ele trabalha com psicologia econômica, então ele está na área social ali, análises sociais, né? Poxa, ele já deu consultoria para um caminhão de empresas, inclusive para o governo. Pronto, ele está vinculado ao governo. É assim que se constrói as teorias da conspiração. É igual você postar a foto da capa de um livro no seu Instagram, e ainda que seja para falar da capa do livro, tem um prato de batata frita do lado, assim. As pessoas vão pegar o prato de batata frita de uma foto, vão pegar o plano de fundo de uma outra foto, coisas que não tem nada a ver, que não são nem mencionadas, mas estão ali ilustrando, né? Pega tudo, amarra e cria uma coisa nova. As pessoas adoram isso. É impressionante, né? Eu mesma já brinquei com algumas pessoas inventando assim, algumas conspirações nada a ver, né? Sem correlação nenhuma, só pra ver a reação, né? Aí a pessoa parece que ela dá uma parada assim naquele, mas será? É uma coisa absurda assim, mas faz a pessoa parar e pensar que talvez pode ser. Ela não se dá conta do absurdo da proposição. Agora, tem pessoas que são mais propensas a isso e outras não. E o que ele traz nesse livro é justamente o que faz a pessoa ter mais a tendência de acreditar nessas coisas do que outras. E aí, ele faz um apanhadão de situações pelas quais as pessoas passam, que é uma coisa que eu já tinha percebido um pouco, que é repertório, situações de vida, problemas pessoais, né? É muito comum as pessoas se envolverem nessas teorias conspiratórias e grupos malucos, assim, baseando-se na sua história de vida, né, nas suas frustrações pessoais. É uma maneira de canalizar. Não só questão de solidão, que é muito importante. E aí a gente vê os idosos, né? A gente viu aí aqui no Brasil, né, recentemente. A gente falou, nossa, mas os idosos estão mais envolvidos com coisas de direita, os jovens estão mais envolvidos com coisas de esquerda. É porque cada um está nas suas bolhas. E essas bolhas, elas têm as suas fake news. Desculpe se você é de um lado ou é de outro, mas isso hoje é narrativa, gente. Todo mundo faz. Como diria o Dr. House, né? Everybody lies. Tem as pessoas que você consegue conversar racionalmente, mas tem aquelas que se afundam e vão
naquilo que Dan Ariely chama de funnel of misbelief, que seria o funil da descrença, vamos traduzir assim. Boa. Né? Não li em português, a não ser o termo que ele usa em português. Mas e o que entra nesse funil? Estresse, viés de confirmação, a necessidade de você precisar pegar alguém para botar culpa sobre qualquer coisa, e tem muita gente que é assim. Impressionante, mesmo quando elas erram, parece que elas precisam apontar um culpado, né? Eu não consegui comprar meu computador ainda, a minha doença tá refratária, vou botar a culpa no Mercúrio retrógrado, vou botar a culpa no fulano que me demitiu, vou botar a culpa na pessoa que me fez ficar mal e eu acabei não fazendo determinadas coisas, entrei em depressão, aí eu boto a culpa naquela pessoa. Enfim, muita gente tem essa tendência. Acho que todos nós temos um pouquinho, né? Alguns em maior grau, outras em menor grau, né? Então essa necessidade de botar a culpa realmente é muito forte nessas pessoas que temem acreditar mais em coisas da internet. E tem também motivações de terceiros, assim, né? Às vezes você tá envolvido num grupo ali e tá todo mundo tão com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, que você, de certa forma, acaba pensando igual ali pela convivência. Agora, o estresse, isso ficou muito visível na pandemia, e ele conta a história dele, né? Quando começaram a criar as teorias da conspiração sobre ele, a primeira pessoa que entrou em contato lá era uma pessoa que gostava muito dele, que tinha sido cliente dele, que eles falavam até de coisas pessoais juntos, se conheciam pessoalmente. E ela fez assim, procurou ele por e-mail, depois por telefone, e ela deixou muito claro assim, o quanto estava decepcionada com ele. Por mais que ele tentasse argumentar que as coisas não faziam sentido, ela pegou diversos fatos isolados assim e juntou para na cabeça dela fazer sentido, né? Aí tem um exemplo bem interessante também de uma mãe que sempre foi uma pessoa racional e caiu também nessas teorias conspiratórias a partir de um fato pessoal da vida dela que gerou muito estresse, que foi bullying de um professor com um filho dela na escola, né? De alguma maneira lá rolou um incidente, né? O menino tinha... ele foi eu tô tentando lembrar da história. Ele foi pra escola, não tinha levado a máscara, ele esqueceu a máscara e ele foi achincalhado, inclusive, pelo professor, né? Então, irracionalmente, isso desenvolveu uma aversão na mãe por máscaras. Olha que interessante, a partir do sofrimento, o bullying que o filho dela sofreu, por um incidente bem pontual, né, gerou uma situação nela de um estresse absurdo, né, que ela ficou indignada, com razão, é bom que se diga, ela ficou indignada com razão, mas aí ela começa a procurar coisas na internet e uma coisa leva a outra. As máscaras fazem mal para a saúde, não dá para respirar, começa a afetar o cérebro e uma coisa leva a outra. Quando vê, tá falando as coisas mais insanas sobre máscara. E daqui a pouco é máscara, depois é vacina, depois são os Illuminatis, enfim, uma coisa sempre levando a outra, porque ela estava numa situação de extremo estresse pelo que o filho dela passou na escola, né? Todo mundo já estava estressado na pandemia, né? No caso dela, a mãe, cuidando dos filhos, às vezes tendo que trabalhar em casa, preocupada em perder o emprego, parece que ela tinha perdido o emprego dela também. Não, ela era freelancer e os clientes tinham diminuído. Então, são pequenos estresses assim, que colaboram com aquele estresse principal que acaba se tornando o gatilho. E eu vi muito isso aqui no Brasil na época da pandemia, né? Principalmente pessoas de idade, isolamento. Às vezes elas já são isoladas, elas precisam de grupos para socializar, para se entreter. Muitas vão em igrejas. E eu respeito todas as religiões, gente, mas vocês sabem que tem igrejas e igrejas, que infelizmente algumas não são tão sérias e realmente acabam trazendo mais problemas do que melhorando a vida da pessoa, né? E tudo isso vai somando, né? Com o passar do tempo, e eu mesma vi, né? Presenciei isso. Fui no supermercado, numa época que não era mandatório usar máscara.
Acho que eu contei até essa história no Twitter, não sei. Veio um senhor muito raivoso apontando a mão pra mim. Eu pensei que ele ia me bater, juro por Deus, porque eu estava de máscara. Você não precisa usar máscara, ninguém vai estar usando, larga esse troço. Então eu falei, eu só olhei pra ele assim, senhor, eu tomo imunossupressor, eu só falei isso. Eu tomo remédio, tal. Parece que ele se deu conta, assim, que a pessoa de idade ainda pode ter um discernimento. O jovem é mais afeito a esses arroubos, explosões de comportamento. Mas o idoso, assim, às vezes ele tem algum freio, alguma coisa racional nele que, né, não vai tirar aquela descrença. De repente ele já está numa espiral, um funil de descrença ali, mas talvez as atitudes ele comece a repensar. Né? Então são sempre pessoas vulneráveis socialmente, economicamente. Ele destaca muito isso no livro também, falando que na época da pandemia, o livro dele ele construiu na pandemia pelas situações que ele passou, né? Então, muitas pessoas perderam emprego, tiveram que buscar outras fontes de renda. Então, estresse. E aí você entra na internet, vê, você consegue começar a achar culpados pelo que você está passando. Né? Aquela sua sensação de fracasso da vida, de fracasso por não prover sua família, não conseguir manter as contas em dia. É uma sensação de alívio quando você começa a achar culpados, entre aspas, né? E você vai nas loucuras mais insanas, né? Vai indo, e como eu brinquei, né? Daqui a pouco você tá falando dos Illuminatis. E uma coisa que eu percebo, isso eu já falei muito na rádio também, pessoas de 50, 60, essa idade em diante, elas têm uma coisa muito... É bem diferente as teorias conspiratórias dos jovens das dos idosos, né? Porque os mais idosos, eles são de um tempo em que a palavra das pessoas valia, né? Você fazia as coisas, como diz meu pai, né? No fio do bigode. Você fecha um negócio só na palavra, você promete uma coisa para a pessoa, ela vai cumprir. Né? E eu via muito isso na minha mãe, no meu pai, até antes da pandemia, assim, com aquelas notícias bizarras, principalmente de dieta, de saúde, câncer, né? Como tem fake news de câncer. Acho que metade do meu tempo na CBN lá era sempre alertando as pessoas que tal coisa não dava câncer, né? E eles sempre me diziam, assim, quando eles recebiam uma fake news, uma corrente, né, que acho que é o que é mais comum, e eles mandavam para mim, e eu contestava, a primeira coisa que eles falavam, mas foi o fulano que mandou, foi o doutor, desembargador, comendador, fulano de tal que mandou. Mas foi o chefe do... Sabe, uma pessoa sempre de muita alta conta, com uma posição importante, muito respeitada. E eu explico para minha mãe, ele passou, não interessa que seja ele recebeu de alguém a mesma coisa, de alguém que ele também confia, e simplesmente passou para frente sem checar, sem ver se é verdade. Exatamente como você fez comigo, é o que ele fez com você, né? Bom, eu não consegui eliminar totalmente isso na minha mãe até hoje, mas pelo menos ela não manda mais corrente, ela manda para mim primeiro e pergunta se é verdade. Já é uma evolução enorme, né? Nossa, eu nem reclamo mais quando ela manda pra mim, não dou mais bronca nem nada. Isso é importante, gente. Não deem bronca em pessoas mais velhas, tá? Eles não estão fazendo isso por maldade. Eles mandam pra você por preocupação com você. Eles acham que você comer uma fruta com pH 14, sei lá, vai prevenir realmente o câncer da sua vida. E ele quer o seu bem-estar, quer a sua saúde. Não responda com raiva, tá? Com essas coisas absurdas. Você perde um aliado, ele começa a ir cada vez mais para o outro lado, né? As correntes são legais, geram entretenimento, os grupos são divertidos, todo mundo se ouve, todo mundo se entende. Aí ela vai até você, que é uma pessoa que ela ama, e você dá uma patada nela, vocês não têm ideia do quanto isso é prejudicial. Então, se você estiver muito p*** naquela hora, como eu realmente fico, eu respiro fundo, vou fazer outra coisa, e quando tô mais calma eu respondo. Mas sempre com calma, com paciência, explicando os motivos. Procure links, tá? De especialistas, ou links confiáveis, links de artigos, assim, mostre. Não mande só o link, explique um pouquinho, faça um resuminho, porque às vezes aquilo lá é grego para a pessoa, né? Então faça um resuminho, explique bem racionalmente o porquê que aquilo não é verdade, tá?
Ao invés de falar, porra, mãe, para de me mandar essas porcarias, que saco. Não, mãe, não é verdade e tal. Não encaminhe, tá? Porque tem charlatão que ganha dinheiro com isso. É importante falar isso também, né? Porque eles falam, mas por que eles mentem assim? Minha mãe sempre também perguntava isso, por quê, né? Aí, quando eu tive a oportunidade de almoçar com eles e tal, um dia com calma, eu expliquei como é que se ganha dinheiro com o YouTube, como é que se ganha dinheiro com redes sociais, com AdSense, falei das lojas falsas também. Quando eles começam da maneira deles a entender que tem uma dinâmica financeira por trás, e a gente tá no Brasil, né, gente? A notícia ontem é aquela história do cadáver no banco, que é simplesmente inacreditável. Mas é o Brasil, gente. Então a gente tem que mostrar que tem gente disposta a fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Aí você afasta um pouco essas pessoas dessas coisas absurdas, porque elas começam a entender a dinâmica, né, de um assunto que não é familiar para elas não entendem nada de visualização, SEO, no Google, como é que funcionam as buscas, como é que se monetiza sites. Então, ainda que de uma forma bem simples, começa a fazer sentido as notícias falsas para eles e eles deixam isso de lado. E para não entrar no campo de política, né, gente, vou sempre usar o exemplo do câncer aqui, as fake news de câncer, que você tem que comer isso e beber aquilo e tal. E você pode colocar algumas pinceladas assim, poxa mãe, mas se fosse só isso, só comer goiabada com mel e tal, a gente já tinha curado o câncer, a gente não parou para pensar nisso, não é tão simples, né? Aí a pessoa não se deu conta daquilo, ela só repassou no afã de pensar que aquilo pode fazer bem para você. Ela, puxa, é verdade, não faz muito sentido isso, né? Realmente, goiaba tem no quintal ali, né? Então, não é tão simples assim. E você pode mostrar dados, estatísticas. Existe um livro chamado Como Mentir com Estatísticas. E é muito fácil, gente. Acho que todos os cabelos brancos que eu ganhei na pandemia era por causa de deputado, formador de opinião, influencer, postando gráfico que ninguém entende e explicando o gráfico para as pessoas. Mas aquilo me deixava tão louca. Inclusive com o ministro, o deputado. Teve um assim que eu perdi a paciência. A pessoa postou um gráfico normal e um gráfico logarítmico do lado para mostrar que as curvas eram iguais. Mas claro que num gráfico do logaritmo aquilo é gigantesco comparado com o outro, né? Mas se só vê as curvas, a pessoa só vai ver que as curvas estão na mesma altura ali, vai entender e achar que aquilo é o que ele realmente está falando. Então é fácil mentir com números, gente, é fácil mentir com gráficos. Se você não entende, procura alguém da sua confiança que entenda, e quando eu falo alguém da confiança é no mundo real, tá? Não é o Zezinho do grupo do Zap, não, tá? Que você não conhece. Alguém que seja da área, que trabalhe com isso mesmo, né? Procure alguém que realmente entenda aquilo e possa, principalmente possa explicar de uma maneira simples que aquilo tá errado, tá? Então, cuidado com números, e números assim sempre geram um impacto maior. Aquilo que eu falei do pH, né? Você não vai ter câncer e outros problemas se você comer coisas com pH tal. Aí tinha coisas que nem existiam na escala de pH, né? pH 18. Nossa, essa corrente é clássica já. Abre lá, olha, fala, mãe, escala de pH vai de tal a tal. Nem existe 18, entendeu? Então, explicando, você não afronta a inteligência dela, tá? Porque você sempre vai ser o filho da sua mãe, você vai ser sempre o filhinho dela e ela sempre vai saber mais que você. Mas como o filho dela estudou bastante, ela vai ter uma confiança, você respondendo de uma forma que valorize a inteligência dela, ela vai entender e vai acreditar e vai te dar uma palavra de confiança. Amor, confiança, respeito, explicações simples, tá? Tudo isso é chave para combater esse tipo de desinformação. Voltando aqui às minhas anotações, características sociais, né? O Ariely fala muito disso, tanto pessoalmente como online, mas é engraçado como as pessoas tendem a acreditar em quem elas não conhecem, né? Em WhatsApp, às vezes, circula muito vídeo de uma pessoa falando, meu nome é fulano e o pai do tio da minha sogra, ele é do exército. O fulano tá...
o irmão do tio da minha filha, ele é médico, trabalha lá no Albert Einstein. Começa a falar as coisas mais absurdas, né? Chega pra sua mãe e fala, mas mãe, quem é essa pessoa? Aí ela vai falar, não sei. Mas se ele tá falando, poxa, deve ser verdade, né? Mãe, qualquer um pega um celular com a câmera da frente, você fala o que você quiser. Né? Então, explica, é muito óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser explicado. É uma pessoa que fala, conhece o tio, do filho, do amigo, do vizinho, ela grava com o celular dela, fala aquilo, joga e todo mundo espalha, né? Então, quando você coloca o óbvio em contexto, as pessoas começam a entender, sim. Tá? Parecem coisas que as pessoas são absurdamente burras e irracionais, elas não são. Elas estão sob estresse, estão sob contextos sociais, estão passando por perrengue familiar, perrengue financeiro. Então, elas precisam das conspirações, das notícias falsas que tragam algum conforto para elas, tá? Recomendo muito o livro, gente. Eu anotei mais coisas aqui, mas eu não vou falar porque é spoiler demais, tá? Vocês têm que ter prazer em ler a história, que o Dan escreve muito bem e ele pega os fatos, as situações que ele passou, assim, que são muito engraçadas, as acusações que ele sofria, né? Ah, você tem conspiração com o presidente fulano. Por quê? Porque ele estava numa mesa redonda num dia que estava o presidente fulano lá. Aí no final, ele nem conhece a pessoa, mas isso acontece muito em conferência, né? Tá todo mundo lá, os principais chairmans e CEOs e tal, e você palestrou, todo mundo faz uma foto junto no final, né? Quem que já não passou por isso, né? Pronto, tá lá, olha só o grande grupo das pessoas que querem destruir a humanidade, que querem implantar chips e controlar as pessoas, tá pronto. É uma foto que aconteceu, é uma foto verídica. As pessoas mal se conhecem, nunca se viram na vida, fizeram aquela fotinha de congresso, né, para colocar lá nos anais do congresso depois. Pronto, aquele lá é o grande grupo conspiratório. Então, são bem divertidas, assim, as histórias, e a abordagem dele é muito interessante. Também recomendo que vocês leiam os livros e, principalmente, reflitam nesse caráter mais afetivo das notícias falsas, tá? Eu acho que isso é o ponto mais importante para mim no livro e que me ajudou a fazer algumas inferências com situações que eu vivi, que eu abordei na rádio, que eu acompanhei, e realmente muita coisa bateu e muita coisa é parecido, tá? A gente passou por uma situação difícil aqui no Brasil com o 8 de janeiro, aquelas pessoas presas, pessoas de idade, e a gente vê muito aí nas redes sociais, não, mas eles queriam dar golpe de Estado, tem que prender mesmo, tal. Eu vou dar minha opinião sobre isso, um pouco polêmica, mas eu vou dar minha opinião. Eu fiquei com muita pena daquelas pessoas, tá? Principalmente porque quem incitou, quem plantou as coisas, tem também muitos médicos e ninguém fala dessas pessoas. Também muitos médicos que espalhavam fake news, que ganham muito dinheiro. Um deles estava há pouco tempo aqui em Curitiba palestrando, lotou, tá? E eu não vejo esse combate todo, né? Vamos prender, vamos fazer CPI, mas tem tantas pessoas, não vou falar nomes aqui, vocês sabem de quem eu tô falando, tá? Que sumiram, mas estão aí nas suas respectivas bolhas, ganhando muito dinheiro, saiu do mundo virtual, foi pro mundo real, estão escrevendo livros, tá? E enquanto aquelas pessoas lá que estão presas e tal foram completamente levadas, assim, influenciadas, e eu fico mais com pena do que com ódio, com raiva, essas coisas. Eu acho muito importante. A gente não vai conseguir sair dessa situação, a gente não vai conseguir melhorar a sociedade se a gente não for atrás de quem cria essas informações, quem cria essas histórias sobre câncer, que atrapalha muito também os tratamentos, o desenvolvimento científico. Tá numa moda falar de câncer de intestino agora, associar com vacina, associar com... realmente está tendo um up muito grande de câncer de intestino, inclusive em pessoas jovens, mas eu entrei lá no DataSUS, eu olho as estatísticas década a década, e pelo menos desde os meados dos anos 2000, início dos 2010, isso já está aumentando,
tá? Você pode fazer inferências, análises. Pensem o quanto de plástico a gente está consumindo, o quanto a gente está se alimentando mal. Eu vejo o pessoal no Twitter falando também a qualidade das coisas industrializadas que a gente compra hoje, né? Na Páscoa teve um trend aí falando de chocolate, que não tem mais gosto de chocolate, que é gordura hidrogenada, é amido, é açúcar, cacau mesmo quase não tem. Então, sabe, a qualidade da alimentação industrializada tá abissal de ruim, tá? Isso se constrói com o passar do tempo, tá? As coisas não começam... O câncer não é uma coisa que surge de uma hora para outra, porque ele é multifatorial, é genético e epigenético e ambiental, é sempre multifatorial, tá? Até quem tem câncer de pulmão e fuma, por exemplo, até isso você não pode botar culpa no cigarro, porque é sempre multifatorial. Com certeza o cigarro ajudou, caso ele tenha uma propensão genética e os genes que facilitem o desenvolvimento do câncer. Mas tem gente que fuma cigarro de palha até quase 100 anos de idade, vocês sabem disso. Vão ali para o interior da Bahia, interior de Minas Gerais, tem nonagenários fumando cigarrinho de palha todo dia, nada de câncer. Alguns nem óculos usam, tem uma saúde de ferro. Então é tudo multifatorial, gente. E pessoa da roça tende a comer menos industrializados, então tem uma vida menos estressante, tomam mais sol, tem muitas variações envolvidas, tá? E isso dá pra gente colocar aqui, junto nesse mundo das fake news, aqui tudo é multifatorial também. Então tomem muito cuidado com essas notícias, preservem as pessoas que vocês amam, que estão próximas de vocês, esse é o recado final que eu deixo, e tenham muita paciência em explicar para essas pessoas o que realmente está acontecendo de forma simples e respeitando a inteligência dela. E acho que é isso que eu tinha para falar. Só isso. Caramba, né? Que bom. Só isso. Leiam um livro, gente. Bom saber que tem em português. Como eu falei, o Dan escreve muito bem e ele é muito divertido, assim, da maneira como ele conta as histórias, as conversas deles com as pessoas. O que você trouxe aqui, né, e o livro, a sua interpretação e o seu relato do livro costura uma série de coisas que acho que todo mundo que já tenha pensado um pouco sobre esse assunto já tinha uma migalha ou outra ali que dava para tentar entender por que as pessoas se comportam de jeitos diferentes, compram a ideia de uma teoria fantástica de conspiração porque é uma fuga da realidade, e é muito mais sedutor do que falar que o negócio aconteceu porque ele aconteceu. Não, é porque o George Soros conversou com o Bill Clinton e eles juntaram com o Bill Gates para fazer... fica tão fantástico, né, que dá vontade de acreditar e de ser verdade. Eu vejo isso muito, especialmente em assunto... É que tem gente que é polarizadora de assuntos, né? Não importa o que você diga, a pessoa vai passar pelo filtro polarizado, pelo raio polarizador dela e vai trazer para um outro lado. E começar a falar umas bobagens, né? Eu tenho, sei lá, eu vejo muito isso nos textos que eu escrevo no Mac Magazine. Eu escrevi um texto falando sobre... O título é A CEO Decorativa. Eu argumentando que o Elon Musk segue no controle do Twitter, que na verdade ela chegou lá para fazer um trabalho que era aproximar dos anunciantes, mas ela não consegue fazer esse trabalho porque o Musk segue tocando mais fogo ainda no parquinho, etc. E isso, aí tem um cara lá que ele inventa de comentar do George Soros em todo o texto que eu escrevo. Tudo é uma conspiração da esquerda regida pelo George Soros, etc. Cara, é uma pessoa que não tem... Como você argumenta? Não dá pra argumentar, não tem esperança de conversar com essa pessoa. Mas dá pra entender. Porque toda a situação... E eu sempre tomo cuidado para falar sobre religião especialmente, porque eu sei que existem aspectos positivos, benéficos de comunidade, sensação de pertencimento, né? E o hábito, isso faz sentido, né? E eu associo isso à mesma coisa da pessoa que vai todo domingo ver o Corinthians, da mesma pessoa que vai nos shows da banda que gosta, porque show te dá também aquela sensação de comunidade, etc. Então eu sempre vi esses paralelos, assim, né? Por outro lado, em religião e em política, eu vejo que existem mais predadores que jogam em cima da vontade, da necessidade da pessoa de ter a sensação de pertencimento, e aí dá no que a gente sabe que dá, né? Então eu sempre tomo muito cuidado para não invalidar a sensação de pertencimento de ninguém de participar de uma religião, não é isso. Mas tem lobos. Aliás, deixa eu fazer um parênteses, já que você falou nisso, rapidinho. Eu respeito todas as religiões, tá? E quando eu falo que tem pessoas de determinadas religiões
que são mal intencionadas, não quer dizer que a religião é mal intencionada. Exato. A pessoa com problema de caráter, o que ela faz? Ela procura essa religião para ela conseguir um verniz de bondade e conseguir um escudo que blinde ela das críticas. Então, pelo fato dela ser uma pessoa religiosa, ela se sente inalcançável e inatacável. Não, porque é uma pessoa de Deus e tal. Então, as pessoas que são de caráter ruim, elas vão atrás das religiões para conseguir esse verniz. E não a religião em si é ruim. Perfeito. Tá? Quem sou eu para falar disso? Eu já prestei trabalho voluntário para evangélico, para espírita, para católico. Eu conheci a Zilda Arnes, da Pastoral. Olha. Pessoas incríveis, sabe? Então, toda religião tem as pessoas incríveis, maravilhosas. Pessoa da Umbanda, que eu conheço também, que faz trabalho voluntário, pessoas próximas a mim. Todo fim de semana estão em asilo de idosos e fizeram ovos de Páscoa. Então, sabe, separem as coisas. Cuidado com as pessoas mau caráter, né? Tem médico mau caráter? Tem. Aí todo mundo respeita médico, põe num pedestal, porque eles são muito inteligentes, porque eles fazem uma prova muito difícil, um vestibular muito difícil. Então você já tende a acreditar em tudo que ele fala, tá? Mas ele usa essa confiabilidade, esse status que ele tem justamente para agir de forma inadequada. Então, cuidado com religião. E política é pior ainda, né? Você tende a ser mais de esquerda. Você pega uma pessoa de esquerda que você gosta muito, o que ele falar, você vai tender a abraçar aquilo. Cuidado com isso, tá? Direita é a mesma coisa, tá? Então, E como eu disse, tem os dois extremos, as ferraduras se encontram num determinado momento, né? Então, tem dos dois lados, não adianta. E eu peço que você, seja de qual lado que você for, tome muito cuidado com as pessoas que têm... Cuidado com o viés de confirmação, tá? Cuidado com essas pessoas que você acompanha, porque elas pensam parecido com você. Tente ver o que tá por trás daquilo, tá? Eu tenho uma pessoa, assim, que eu até respeitava, admirava muitos anos atrás, mas que eu vi agora na pandemia, todo mundo falando, nossa, viva o SUS, vacinas, beleza, acima de qualquer suspeita. Mas anos atrás estava defendendo pseudociência, inclusive aprovou, participou de elaborações de leis, colocando práticas pseudocientíficas na saúde brasileira. Então, cuidado, gente, muito cuidado. Os maus e as pessoas mais, assim, malvadonas, aquele que todo mundo xinga, tá? Você sabe que esses não me assustam? Porque eles são o que eles são. Se ele fala coisas misóginas, beleza, ele é aquilo lá. Agora eu tenho muito mais medo do pessoal bonzinho, e eu conheço pessoas, assim, que no Instagram colocam símbolos de militância e tal, mas eu já vi destratar uma criança pequena só porque, comparando com o filho dela que era loirinho e o outro filho era negro, pardo, mulato, e comparando com o próprio filho. Foi uma das coisas mais nojentas que eu já vi na minha vida. Mas se você for ver as redes sociais dessa pessoa, nossa senhora, ela é a pessoa mais afável e engajada do mundo nesse sentido, sabe? Então, cuidado com trate os maus com justiça e os bonzinhos com uma certa parcimônia. Tente ver o que está por trás daquela bondade toda, tá? A parte isso tá me lembrando, tem um livro que é do Harry Frankfurt, chamado On Bullshit, que em português também tem o título maior traduzido, eu cacei aqui, eu perdi a aba, peraí, achei. Sobre a conversa, o embuste e a mentira. E a defesa dele é a seguinte, a conversa fiada, né? A mentira é menos perigosa do que o embusteiro. A mentira, o cara tem o compromisso com o oposto da verdade. O embuste é mais perigoso porque qualquer coisa, né? E ele defende que, assim, existem os embusteiros perfeitos, que são os que nem sabem que estão espalhando uma mentira, um problema, uma desinformação, etc., justamente pelo que você comentou, né? Com a intenção de causar o bem. E não sabe que está sendo um agente do caos ali, né? E é em cima justamente dessa situação de ter os predadores que sabem que podem contar com a fragilidade dessas pessoas, né? E tive muito isso em política também, né? Política, assim, demagogia para iniciantes, é o quê? É aquilo que você falou, né? A sua vida está ruim por causa dessa pessoa aqui, porque ela não gosta de você, e eu sou como você, logo, essa pessoa não gosta de mim também, estou sendo atacado porque eu sou igual a você, mas eu, como Jesus Cristo, vou sofrer os ataques com prazer, eu morro por você pelo direito de te defender. Pronto, achei a pessoa da minha vida, né? E aí, toque meu dinheiro, né?
toque as doações, né? Pra você seguir voando de jatinho particular. Então, isso. É uma conta muito maluca. E a dinâmica hoje... É fácil seguir essa dinâmica na internet, né? Os papéis são muito bem definidos de quem que vai se colocar na situação ali de destaque, quem são as pessoas que vão seguir, que é só você analisar uma coisa, né? Pronto, se eu falei sobre o Twitter, se eu critiquei é porque eu sou de esquerda. Cara, que loucura! Por que... Ui! Então existem muitos canais misturados e isso cai exatamente, eu tô juntando esses assuntos todos porque eles caem em cheio no que você falou sobre o livro do Dan Ariely, esses papéis que são cumpridos nessa dinâmica, especialmente na internet, né? Então é claro que a gente vai deixar o link na descrição aqui pro livro dele. Você falou sobre números, mentir com dados e gráficos, etc. Me lembra um quadrinho ótimo lá do Calvin Hobbes, do Bill Watterson, né? Que tá, o Calvin Hobbes... Tem uma cena clássica deles que eles estão lendo um jornal. E sempre tem conversas diferentes ali deles lendo um jornal. E tem um que é muito bom, porque eles estão lá e falam assim, o Calvin fala assim, tá vendo que essa matéria aqui ela é importante, porque ela tem um gráfico, sabe? Se você botar números, pronto, aumenta em 300% a credibilidade de qualquer coisa, e as pessoas não vão nem checar se o número existe, se faz sentido, se soma 100, se é um gráfico. Então é muito louco isso, e tudo isso para dizer o quê, né? Que vale a pena sempre ficar de olho e promover essa alfabetização crítica, especialmente do que chega para a internet, etc. Então acho que é muito importante todo mundo ler não só esse livro, mas a gente vai deixar outros livros também complementares aqui na descrição do episódio para quem quiser ir um pouco mais atrás e se aprofundar, porque não é que só que é essencial, é parte hoje em dia do que significa existir na internet. Né? Nossa, resumiu bem. É bem isso. Então, muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/adtrabalho/95 ou dar mais piada nas notas aqui no seu aplicativo de podcasts. Obrigado, como sempre, a vocês que deixam reviews, avaliações, que ajudam e recomendam a área de trabalho para a gente chegar cada vez mais longe, para cada vez mais ouvidos aqui semanalmente. Obrigado a Vero, a assinatura de cafés especiais e também a Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje. E a você, Bia, como sempre, por nos ajudar a entender como ter uma vida mais sã e mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer parte desse projeto incrível, nossos patrocinadores que viabilizam ele, que nos tornam mais produtivos e felizes, com café principalmente. Como não ser feliz sem café? Como ser feliz sem café? Não existe, né? Obrigada ao pessoal da Sotes. E nossos ouvintes que estão mandando aí os seus aplicativos favoritos, seus prints, seus comentários, sugestões de pauta. Reforçando que o meu Twitter é @garotasemfio e o meu Telegram é @biacunze. E se você quiser participar dos nossos grupos e do meu canal também, manda uma mensagenzinha lá no Telegram pedindo que eu envie os links para vocês, tá bom? Muito bem, lembrando que você pode mandar feedbacks também em gigahertz.fm/feedback ou falar comigo no Instagram, no Threads, pelo @mvcmendes. Eu apresento aqui na Gigahertz a fonte toda segunda-feira sobre notícias da Apple com o Felipe Espósito do 95Mac. Apresento às sextas-feiras com o Gustavo Faria, nosso querido Cocatec, e o Guilherme Rambo, o área de transferência. Participo do Hipsters Fora de Controle da Alura, que é sobre inteligência artificial. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, falando sobre o Ferret UI, que é uma IA com visão computacional que a Apple mostrou um paper, e como isso aliado a agentes de IA podem ser a salvação aí da Siri no futuro próximo. Tem link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.